Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Elaine e esse é meu canal. E hoje vou falar sobre a Guerra do Contestado. Em agosto de 1916, se deu o último ataque do exército brasileiro no reduto de Santa Maria, daqueles que foram considerados messiânicos, fanáticos, seguidores do monge José Maria. Uma guerra que tinha se dado início em 1912 e durante 4 anos se deu vários embates, um dos mais sangrentos da história de Santa Catarina. E você, já tinha ouvido falar sobre a Guerra do Contestado? Essa pergunta se faz pertinente quando pessoas que, assim como eu, cresceram e estudaram nos locais onde aconteceram esses embates. E durante muito tempo essa história ficou invisibilizada ou, na melhor das hipóteses, foram contadas pelos vencedores. Quanto a mim, eu tive acesso a um modo muito peculiar e informal da Guerra do Contestado através do meu avô. O meu avô, ele morou praticamente a vida toda em São José do Cerrito, cidade essa que também, além de ter sido palco dos embates, foi quando era a cidade do Adeodato, o último líder do contestado, e que em 1915 ele foi, depois de um ano sendo perseguido, ele foi pego em Santa Maria e trazido para Florianópolis, onde ele foi preso e posteriormente ele foi morto. Mas o meu avô, durante muito tempo, toda a minha infância, além de ter o santinho do João Maria, que era anterior ao José Maria, ele também contava sobre as misérias e as mazelas e o sofrimento da população que chegava assustados após 1916 ainda, nas pequenas cidades e vilas do Planalto Catarinense, não sabendo que a guerra tinha acabado, da fome, da miséria e da pobreza. Ele dava cacete lá. Mas quando eles entraram lá contestado, ele encontrou a mulher e um cunhado, que viu o barulho, disse que lá era a barbaridade. E dizia, meu filho tinha um filho de 3 anos, deixemos. Mas não é possível, eu não deixo meu filho. Ele disse que era tiro e grito, minha nossa. Mas dizer que toda a sorte estava o soldado morto. Ele tirou a roupa do soldado e vestiu nele, né? E entrou lá, no ranchinho dele, lá no meio do mato, né? Era tiro e grito, minha nossa. Pegou a criança e saiu. Tiveram um mês no mato. Comendo, só matava o viado não corria. Não conhecia a gente, ficava arrepiado e pegava a faca. Ficaram no meio do mato comendo bolo de salsicha. Você vê, já passaram algum trabalho, né? Ele dava cacete lá. Esse foi o relato do meu avô, que faleceu em 2010. E alguns anos mais tarde, quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Ciências Sociais, só então eu fui ter acesso a toda a história, através dos livros do professor Paulo Pinheiro Machado, do Departamento de História, e da professora do Departamento de Educação, Marli Auras. E aí, então, toda a história do meu avô fez sentido. Mas você deve estar se perguntando por que Guerra do Contestado? Por que esse nome contestado? Ele dava cacete lá do. Desde 1853, Paraná e Santa Catarina estavam disputando toda essa área que vocês estão vendo em roxo, ora para Santa Catarina, ora para Paraná. E durante esses redutos, as pessoas acabaram ficando justamente quando o Paraná tinha reivindicado e ganhado na justiça esse pedaço de terra. Quando então o governo do Paraná achou que o governador de Santa Catarina estava se utilizando de algum tipo de golpe, né, em colocar pessoas naquele lugar. Ou seja, a guerra em si não tinha nada a ver com a disputa territorial entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Mas os antecedentes históricos iniciaram com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889,
que ficou conhecido como a República Velha ou República Café com Leite, que era a disputa da presidência entre Minas Gerais, que tinha grandes fazendeiros de café, e São Paulo, que também tinha grandes fazendeiros vinculados ao leite, né, e à criação de gado. Nesse tempo, o Brasil era extremamente agrário. Os atuais estados, eles eram considerados províncias e reinava o que nós entendemos hoje como coronelismo, que cada província, o coronel, ele tinha quase que o mesmo poder de qualquer prefeito ou mesmo governador, porque era ele que fazia todas as relações políticas entre a sua província e entre a república. Essa disputa da divisa por Santa Catarina e Paraná, iniciada em 1853, também se deu porque na passagem da monarquia, no final do século XIX, início do século XX, para a república, né, havia uma total ausência do Estado no território disputado, já que quem tinha total poder nesses estados eram, então, os coronéis. E, nesse tempo, quando a república surgiu, apareceu o estadunidense, um empresário, Percival Farquhar, com duas empresas, a Brazil Railway Company e a Southern Brazil Lumber. A Brazil Railway Company era uma empresa de construção de ferrovias, e esse Percival Farquhar, ele era um bilionário que já tinha feito todas as estradas de ferro que existiam na época nos Estados Unidos. E a Lumber era uma empresa de madeiras. Então, a ideia dele é que ele pudesse cortar desde São Paulo até o Uruguai a estrada de ferro, de modo que ele então ia pegando as araucárias existentes, principalmente em Paraná e Santa Catarina, e vendendo essa madeira, como de fato aconteceu. Quando surge um estado, a primeira coisa que acontece são as políticas fiscais, através do aumento do imposto do imposto, né, sobre todos os produtos. Os fazendeiros, grandes latifundiários de Santa Catarina, eles tinham grande venda, um dos maiores capitais era através da erva mate. Com o aumento do imposto sobre todos os produtos, Santa Catarina perdeu esse posto e o Uruguai assumiu. Isso fez com que muitos fazendeiros perdessem dinheiro, né, não só em relação à erva mate, e mandassem embora os seus capangas, os peões, todas as pessoas que às vezes estavam já há gerações morando, né, em suas fazendas, quando ele então apadrinhava, batizava as crianças, né, para ter aquele poder, aquele domínio sobre a população. Então, essas pessoas que foram mandadas embora pelos coronéis da região, elas não tinham, muitas delas não tinham terra, não tinham coisa alguma, sequer tinham salário, sequer tinham guardado algum dinheiro, então, como se diz nessa região, se embrenhavam, né, no mato, sem eira nem beira, e ficavam ali, e foram abandonadas tanto pelo Estado, que era completamente ausente, né, a estrutura do Estado, tanto também pela igreja, porque consideravam que eles eram como bichos que se amontoavam e tinham filhos de qualquer maneira, não eram batizados, então eles foram largados à própria sorte. Então, com a construção da estrada de ferro, Percival Farquhar, ele trouxe mais ou menos 8.000 homens do norte e do nordeste do país, em sua grande maioria ex-escravos, né, que tinham sido abolidos, né, com a recente abolição da escravatura, para trabalhar na construção da estrada de ferro. Mas não foi fácil, porque havia aqui muitas tribos indígenas, como os Xokling, né, e os Caigangue, que impediam muitas vezes, né, havia lutas corporais, de flecha, de armas, né, a construção, além também do terreno, né, que era muito íngreme. A estrada de ferro teve muitas condições difíceis, porque tinha muitos rios, era um terreno, era a mata fechada, e com isso, então, e depois com vários embates que estava tendo com o governo brasileiro, ele abandonou a construção da estrada de ferro, e com isso também abandonou
os trabalhadores sem ter-lhes pago o que devia, de modo que eles não conseguiram nem voltar para a sua terra. E também acabaram, então, se amontoando, né, e vivendo no meio do mato, onde, então, se reuniram junto com aqueles que tinham sido expulsos das fazendas. Além disso, também as próprias disputas políticas localizadas, uma vez que os impostos eram altíssimos e os médios e pequenos fazendeiros estavam, então, muito descontentes, né, com o atual governo, com a República. Essa é uma foto histórica, né, da construção da estrada de ferro no Planalto Catarinense, que dá de perceber que realmente, né, era difícil, né, teria que mudar inclusive o curso do rio, teria que fazer várias alterações no meio ambiente, e isso causou muito custo para o Estado brasileiro. Essa aqui é uma foto, né, dá de vocês perceberem que os homens que estão acima das madeiras, né, das araucárias, que foi quando começou o grande abate, né, das araucárias do Planalto Catarinense e do Paraná. E então a Lumber, ela lucrou muito nessa época. Aqui já são as madeiras empilhadas, né, na empresa Lumber. Até hoje, quem conhece o Planalto Catarinense vai perceber na entrada, nas duas entradas de Lajes, que existem muitas madeireiras ainda por lá. Aqui dá para perceber o tamanho do tronco. A ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, toda ela foi construída, né, os móveis, as mesas, né, que a gente chama de madeira embuia, foram construídas com as araucárias, que foram, ao longo das décadas, retiradas, né, iniciada pela Lumber, e posteriormente com outras madeireiras que foram surgindo naquela localidade. Aqui é uma foto, né, antiga e mais ou menos atual, né, mais ou menos década de 90, que mostra como que foi retirada todas as araucárias, né, e no lugar dela foram plantadas o pinheiro americano, que de acordo com os moradores dessa região não serve para nada. Ele resseca o solo, ele não dá pinha, e ele também não permite, né, que outras plantas cresçam, além também, é claro, de que não fazem nem sombra, né, como eles dizem. Então, o Paulo Pinheiro Machado, que é o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de História, quando ele escreveu sobre o livro, né, que faz parte da tese de doutorado dele na USP, ele considerou que a Guerra do Contestado agregou diferentes segmentos sociais, poceiros e sitiantes de suas terras, ervateiros, médios fazendeiros, antigas lideranças federalistas e opositores políticos dos coronéis. E aqui, vale aqui um parênteses, né, quando eu falo poceiros, eu estou me referindo a todas as famílias que no período de 1822 a 1850 receberam da monarquia e depois, posteriormente, também da Primeira República, terras para que elas pudessem, então, ocupar esse território, né? Você sabe que o território do Brasil é muito imenso, era muito distante a capital do Rio de Janeiro até o sul, então eles precisavam precisavam que essas pessoas fossem literalmente abrindo caminhos, né, na mata fechada. Com isso era colocado um bandeirante, né, um capitão do mato, para que fosse matando os indígenas, e então essas famílias foram se instalando pouco a pouco, especialmente os imigrantes, né, italianos, alemães, foram se instalando em várias localidades de Santa Catarina, e aí se apossando das terras, né, então daí que vem esse conceito aí de poceiros, né. Então, as pessoas que começaram a formar os redutos em torno de José Maria, claro que iniciaram pela aquelas pobres pessoas, né, que foram expulsas das fazendas, né, por conta da queda da renda dos fazendeiros, também aqueles que vieram, os trabalhadores, trabalhar na estrada de ferro, mas depois, como ocorria, né, a conversa de que havia um lugar bom para morar, de que as pessoas poderiam chegar lá e viviam bem, e tinha uma igreja, porque sempre era construído no reduto, no meio, uma igreja, e depois as casinhas, né, para as pessoas, então chamou a atenção daqueles médios e pequenos agricultores, né, que já estavam completamente descontentes, né, com a República. Aqui é uma foto, né, muito famosa quando se diz respeito ao contestado, né, aqui no meu lado direito tem o José Maria, né, que foi essa figura quase que mitológica, né, messiânica, e que não tinha sido o primeiro.
né, já tinha surgido naquelas pairagens ali o João Maria, né, e que o João Maria, ele andava de chinelos, ele tinha barba grande, e ele era considerado como um curandeiro. Uma vez que as pessoas estavam completamente largadas à própria sorte, sem nenhuma estrutura, abandonadas, né, pelas instituições católicas e estatais, então era muito fácil, assim como aconteceu com Antônio Conselheiro na Guerra dos Canudos, né, então nós temos aqui a figura do José Maria, e aqui ao lado esquerdo, então, tem a foto de quando, já no final da Guerra do Contestado, muitos acabaram se entregando já por medo, né, de suas famílias serem mortas, de serem presos, né, e aí eles resolveram, né, às vezes até por pressão, servir ao exército para poder encontrar aqueles que eles tinham deixado para trás. De acordo com a professora Marli Auras, ela considera, né, que os sertanejos, né, não se importavam com a identidade de José Maria, porque dizem que José Maria, ele tinha sido um italiano que fugiu, que lutou inclusive na Primeira Guerra, mas não se sabe ao certo se era realmente, né, mas para os sertanejos, isso não havia sentido de perguntar. O que importava, de fato, é que ele estava lá com eles, era como eles, e, sobretudo, demonstrava na sua prática diária ter o poder do sagrado, né? E é muito forte essa figura na região, porque muitas pessoas, se vocês conhecem pessoas que moram nessa região, sabem que as pessoas, elas têm a mesma devoção com qualquer santo da Igreja Católica em relação, né, ao José Maria, né? E eu tenho aqui, inclusive, né, um protótipo, né, de uma colega da Bruna, da Chilo Bicho, né, que ela tem página no Instagram, depois eu posso colocar aqui, e que ela costuma fabricar toda a fauna e a flora que fazem parte, né, de Santa Catarina, incluindo agora também a própria cultura catarinense, né, então ela teve o cuidado de colocar como se fosse alpargatas, né, a roupinha xadrez, né, como geralmente as camisas das pessoas mais idosas dessa localização, né. Então, é importante que a história possa agora, depois de tanto tempo invisibilizada, possa vir à tona e, de fato, ser conhecida por todos, né. Então, nesses 4 anos, né, de 1912 a 1916, milhares de pessoas chegavam sempre, todos os dias, aos redutos. Então, quando elas chegavam, elas deveriam se destituir de seus bens particulares em favor do coletivo, né. Esse fato atraiu muitas famílias, seja pela esperança de uma vida melhor que os redutos ofereciam e pela condição de extrema miséria a que estavam subjugadas, né, refugiando-se, né, em busca de alimento e de conforto espiritual obtido junto ao monte. Então, aqui nós temos algumas datas importantes que definem, né, e colaboram para que a gente possa fazer uma história linear, né, dessa guerra. Em 1912, então, nós temos a instalação da segunda unidade da Lumber, na cidade de Três Barras, né, fortemente armada com pistoleiros e seguranças do Percival Farquhar, e que investiu contra a população sertaneja. Em 1913, os seguidores do monge que sobreviveram ao ataque de Irani, porque o primeiro ataque aconteceu nessa cidade de Irani. Lembrando que as pessoas que estavam ali, elas não estavam dispostas, elas não tinham nem sequer armas. Elas receberam todo o exército brasileiro armados até os dentes com bandeiras brancas. E ali crianças, idosos, mulheres, homens, pessoas civis foram mortas, incluindo o José Maria, que morreu no primeiro embate. As pessoas que sobreviveram, então, se reuniram novamente em Taquaraçu, e aí o governo enviou mais tropas. Em 1913, então, 310 homens do pelotão do Exército Brasileiro atracaram em três frentes, né? Caçador, Curitibanos e Campos Novos. E é aqui que nós temos aqui a chave de talvez por que a história estou tanto tempo invisível, né? Porque os caboclos venceram. Apesar de todo o aparelhamento estatal, do armamento, da cavalaria, né? O exército brasileiro perdeu. E a gente tem que contextualizar isso, porque o exército brasileiro, ele vinha do Rio de Janeiro, que é uma cidade quente. O sul, nessa época, né, agora mudou muito o clima, mas o sul, nessa época, era muito frio, eles não estavam habituados. Além disso, os caboclos, eles conheciam muito bem aquele terreno, aquele território, então eles conseguiam se esconder, eles conseguiam fazer armadilhas, eles atacavam os soldados, né, com o que eles tinham,
com facas, facões, com pedras, e à medida que eles iam ganhando a guerra também, eles foram tomando os armamentos, né? Em 1914, os caboclos incendeiam a Lumber, né, que é a madeireira, e a estação ferroviária de Calmon, e também invadem a cidade de Curitibanos durante 3 dias, expulsando, inclusive, as autoridades e incendiando as casas. Em 1914, então, o exército agora realmente destacou praticamente todos os soldados que eles tinham no Estado brasileiro, né, mais ou menos em torno de 1.700 homens. E aí é quando começa o cerco aos redutos rebeldes e impedindo a entrada de alimentos e armas, porque até então as pessoas que eram solidárias e tinham uma certa simpatia, né, pelos caboclos, elas acabavam, às vezes, mesmo que não fosse para os redutos, elas davam algum dinheiro, algum alimento, roupas, armas, né? Mas à medida que eles ficaram também, ao reagir contra o exército brasileiro, começaram a ficar mais agressivos e violentos, também a população começou a ficar com medo e a ajudar o exército. E com isso, eles também ficaram sem comida, né? Em 1915, tem aí a queda do reduto de Tamanduá pelo exército, e os caboclos, então, se dirigem para Timbó Grande, Caçador e Santa Maria, né? E aí, Santa Maria seria a última localização que o exército, então, ataca e depois se afasta. Em Caçador, morrem dezenas de mulheres, incluindo aí uma das últimas lideranças pacíficas, que era conhecida Virgem Maria Rosa. Em 1915, tem uma história muito peculiar, porque foi quando o tenente Ricardo João Kirk, com 39 anos, ele se tornou a primeira vítima fatal de um acidente aéreo na América do Sul. Qual era a sua missão? Era pilotar um aeroplano modelo 9HP com asa parasol, que foi comprado da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, né, e que sim, tinha sido destinado para jogar uma bomba, né, em todo o território onde estava considerado ali a área contestada, né. Só que durante o voo de demonstração do aeroplano, né, ele caiu, e então matou esse tenente Ricardo, né. Em 1916, então, aquele acordo iniciado em 1853 entre Santa Catarina e Paraná, né, foi finalmente definido. E aí, durante um ano de 1915, desde o assalto do exército em Santa Maria, né, que mataram várias pessoas, né, o último líder, o Adeodato, ele ficou um ano fugindo da polícia catarinense, que era considerado os praças, e aí ele foi capturado, né, ele tinha também, inclusive, lutado na Revolução Farroupilha, então ele tinha técnicas de guerrilha, né, ele era bom nisso, né. Alguns historiadores contam que o Adeodato, ele não tinha, em nada parecia um bandido ou um criminoso como ele estava sendo procurado, né, que ele era apenas um jagunço, um caboclo humilde, né, analfabeto, mas, sim, existem também outros historiadores que contam que ele era extremamente violento, agressivo, e que, inclusive, ele matava pessoas do próprio reduto que se opunham às suas ideias, né. O corpo, dizem que o corpo de Adeodato, né, ele foi enterrado em Florianópolis, mas os cemitérios locais não possuem registros a seu respeito, né, e aqui tem a referência aqui de onde eu tirei essa informação, né. Então, aqui temos a guerra em números. O exército brasileiro contou com mais de 8.000 soldados, sendo que 800 a 1.000 mortos, né, entre feridos e desertores. Já no lado dos rebeldes, né, dos fanáticos, né, que era considerado, eles se consideravam como o exército encantado de São Sebastião, que era vinculado à monarquia, porque justamente essa situação de miséria aconteceu na passagem da monarquia para a república. Então, os caboclos consideravam que a monarquia era de Deus e a república era do diabo, né? Então, eles inventaram esse exército encantado, de onde José Maria era o grande líder que do céu iria capturá-los, né? Então, entre 10.000 combatentes e 5.000 a 8.000 mortos entre feridos e desaparecidos. Aqui, então, está a foto histórica, né, do tenente Ricardo João e várias personalidades e pessoas provavelmente importantes do Exército Brasileiro, antes, então, do aeroplano almejar voo e cair de lá de cima.
Aqui uma foto da travessia de animais, né, quando os médios e pequenos fazendeiros ainda, no tempo, na fase áurea, né, dos redutos, quando eles iam para os redutos e levavam, então, os animais para serem divididos de forma coletiva e comunitária. Aqui o Exército Brasileiro, a Brigada Militar do Rio de Janeiro, que teve vários destaques, né, passando pelas terras. Que também pelas pequenas cidades ainda muito rústicas, muito rural, né, os espaços. E hoje, né, já depois de algumas décadas, né, esses locais, Santa Catarina já consta como uma história oficial, né, então nós temos aí o cemitério do Contestado, na cidade de Irani, onde aconteceu o primeiro embate e a morte do José Maria nesse embate, né. E a fotinha, né, daqueles que foram seguidores de José Maria, muitos foram dissidentes mesmo, né, porque se entregaram com medo, né, e que acabaram ajudando de alguma forma o exército. Não se sabe se de fato o exército cumpriu com a palavra de não prender essas pessoas, se eles sobreviveram, né, enfim. Essa história do contestado, eu costumo contar quando eu falo, quando eu inicio o assunto sobre o Estado. Ao invés de começar com o Estado lá na Europa, sobre o Estado absolutista, com todo o Estado monárquico, eu começo do nosso chão. Porque eu acredito que para que a gente possa entender a nossa história atual, é necessário que a gente possa entender o passado, dos nossos ancestrais, daqueles que nós, de alguma forma, compartilhamos. Porque se hoje nós temos várias lideranças políticas com sobrenomes vinculados aos ex-fazendeiros, aos ex-coronéis, né? E nós temos todo o movimento sem terra, né, MST, e nessas cidades que eu mencionei, como por exemplo São José do Cerrito, as pessoas que ficaram lá, porque a guerra oficial acabou em 1916 com o embate de Santa Maria, mas as pessoas continuaram, elas não tinham nenhum acesso à comunicação, elas sequer às vezes tinham contato com alguém, então durante décadas elas continuavam escondidas, então acabavam ficando por ali. E até hoje tem descendentes de pessoas, né, então você percebe que na cidade, né, que é uma cidade pequena de São José do Cerrito, ela é ocupada geralmente por imigrantes italianos que posteriormente no período do branqueamento, né, que é uma outra história que eu posso contar para vocês, né, no branqueamento, para poder ocupar toda a região, né, todo aquele espaço ali, então foi ocupado pelos imigrantes italianos e alemães que receberam essas terras da República, incentivos, né, e a população mais empobrecida, a população mais cabocla, a população descendente dos indígenas, também teve muita morte de indígenas, né, dos ex-escravos, né, dos fugidos, enfim, acabaram ficando até hoje, né, no interior do interior. E aí eu tenho esse livrinho aqui, que eu acho muito interessante, do Eduardo José Afonso, é um livrinho quase que infantil, né, que fala da história de uma forma muito, muito didática, né, e aqui diz o que tem a ver o contestado com uma república. O que aconteceu na Guerra do Contestado foi consequência dos problemas sociais, econômicos e políticos da República Velha, especialmente no meio rural. As novas formas de trabalho introduzidas no campo, sobretudo o trabalho assalariado nas grandes empresas, não levaram em conta a realidade local. Os sertanejos eram sempre vítimas das companhias estrangeiras, que tomavam as terras desapropriadas e expulsavam seus moradores, dos imigrantes europeus, que ocupavam um espaço que sempre pertencera aos camponeses e indígenas locais. No meio dessa disputa, havia ainda a luta dos coronéis pelo controle das terras, do eleitorado, dos cargos públicos, do poder, enfim. Os sertanejos, então abandonados pelas autoridades, encontraram refúgio no messianismo, a solidariedade e a crença em dias melhores, com a ajuda de santos, curandeiros e monges, foram os laços que uniram milhares de pobres caboclos do contestado. O movimento foi considerado perigoso pelos coronéis e pelas autoridades, principalmente porque se parecia muito com a Guerra do Canudos. E foi, como então outros movimentos messiânicos, né, sendo também liquidado pela República em nome da lei, da ordem e do progresso da República Federativa do Brasil. Então aqui fica um breve
um breve histórico, né, sobre a Guerra do Contestado. Se você gostou, compartilha, comentem e até breve. Tchau, tchau.